Fala galera, tudo bem? Estou aqui no Jardim dos Fundos agora e vou falar sobre uma planta que eu tenho sentimentos contrários sobre ela. Eu amo, mas ao mesmo tempo eu tenho problemas com ela. Ela é o Pandanus utilitis. Vou mostrar para vocês primeiro a planta e depois o que eu acho dela. Galera, tá aqui o Pandanus utilitis, que é essa planta espetacular, tá muito ornamental. Todas as raízes dela saem para fora, tá? E ela vai crescendo e ela tem essa copa aqui em cima com essas folhas, tá? Ela tá podado, todos esses galhos aqui eu podei já, tá? Mas ela é muito ornamental e é uma planta que dizem que anda, tá? Ou seja, se o sol estiver desse lado, ela com o tempo as raízes vão sendo jogadas para cá e ela vai andando procurando o sol. Então é uma planta realmente espetacular, super ornamental aqui no meu jardim. Vocês podem ver o tamanhão dela, olha que linda, olha aqui. Que chique no último a planta, tá? Então o caule dela, as folhas vão soltando, então o caule dela vai ficando sempre assim peladinho, tá vendo? Então cada folha que solta vai fazendo aí um anelzinho. Então o caule dela, tá vendo? Esse aqui já está todo descascado, todo anelado, tá? Muito bacana nesse ponto, né? Ela é tipo um xaxim por dentro, ó. Aqui eu podei, né? Eu cortei ela. E aqui são as raízes. Aqui o Brad que tentou catar um lagarto que estava morando aí, destruiu, mas desse lado já dá para ver, ó, as raízes dela indo naquela direção, gente, que é onde tem mais sol. Então dá para ver, ó, nitidamente que as raízes vão nessa direção, ó, tá? Não nasce raiz para cá, porque aqui tem sombra, tá vendo? As raízes nascem para o lado de lá. Então isso prova esse conceito que ela anda. Então com o tempo ela vai andando para essa direção. Tá? Ela vai procurando o sol, porque dá para ver que as raízes aqui não nascem e estão nascendo tudo para o lado de lá. E dá para ver inclusive aquela lá que se jogou mais para fora. Então a planta vai se inclinando ao longo dos anos procurando o sol, tá? Eu tenho outra aqui também, essa aqui é menorzinha, né? Já dá para ver um monte de raízes nascendo, ó. Tá vendo? Tem um monte de bolinhas aqui, tudo isso aqui serão raízes novas que vão nascer e que vão sair. Essa daqui, como ela deve estar feliz onde ela tá vendo aí uma homogeneidade das raízes, não tem nenhuma raiz saindo nem para um lado nem para o outro, dá para ver aqui, né, que as raízes estão todas no mesmo local. E aqui é a mesma coisa, né, que a gente já dá para ver a folha mais de perto, né, e aqui os anelados, os anéis que eu falei para vocês, quando a gente corta, ficam aí os anéis mostrando. E aqui eu não arranquei as folhas ainda, ó. Isso aqui tem que arrancar, ó. Quando a gente arranca, ó, tá vendo? Fica ali aquela cor ali atrás, meio abóbora. Isso aqui tudo vira uma palha que a gente tem que ir arrancar, ou seja, o jardineiro ou eu mesmo tem que ir arrancar. Lembrando da grande diferença entre jardineiro e cortador de grama. O jardineiro entende o que tem que fazer com a planta, né? Não vai lá só poda e depois deixa. O jardineiro entende que tem que ir descascando ela para ficar justamente desse jeito aqui, ó, toda lisinha, e aí fica linda, né? Igual essa daqui que está muito bonita, tá bom? Então, a manutenção zero, gente, zero. Pandanus realmente não tem que fazer manutenção nenhuma, plantou e esquecer e deixar. Na parte de crescimento, poda, aí começam os problemas. Então vamos lá mostrar para vocês. O Pandanus não aceita poda, gente, tá? Ou você corta o galho e mata aquele galho, ou já era. Foi o que eu fiz aqui, ó. Cortei esses galhos, por quê? Esse galho estava crescendo e aqui eu tenho uma passagem, ó. O galho estava vindo para cá e como não tem jeito de podar essas folhas, e essas folhas têm espinho, gente. Então, não teve jeito, tive que cortar o galho. E a mesma coisa esse galho aqui. Esse galho aqui cresceu, começou a abrir aqui a copa, começou a entrar um monte de folha aqui dentro do meu pergolado e essas folhas cheias de espinho. Então também não deu. E aí, você começa a ter que podar a planta. Então chega uma hora que eu tive que podar todos esses galhos aqui que estão mais baixos e deixar só os mais altos, que são aqueles lá de cima, tá? Então ficou super ornamental, ficou legal, tá? Ficou legal. Ali eu acabei cortando muito rente, né? Depois eu decidi cortar e deixar os galhos. Não sei quanto tempo esses galhos vão continuar. Não sei se eles estão vivos, tá, gente? Para mim eles estão mortos já, mas por enquanto tá bem ornamental, né? Dá pra ver aí que eu tenho uma árvore como se fosse com os braços abertos. Ela tá bem ornamental nesse sentido, mas eu não sei se vai durar muito tempo, não. Já tá aí, sei lá, quase um ano desse jeito. Olha aí. O grande problema do Pandanus
é justamente por não aceitar poda. Então se você plantar um pândano na frente da sua casa, perto de uma porta, perto de uma passagem, e o galho dele abrir, como abriu o meu, e aqui gerar aquela copa, igual aquela copa lá de cima, você vai ter grandes problemas, porque você não vai conseguir ficar podando essas folhas. E nasce folha pra caramba, gente. Tá? Nasce folha e cai folha toda hora. E essa folha é espinhosa. Então, não recomendo de maneira nenhuma você plantar um pândanos na sua casa, perto da porta de entrada, perto de passagem de carro e etc., porque você não vai conseguir domar essa planta. Você não vai conseguir guiar ela. Então, eu não gosto de planta que você não possa guiá-la, que você não possa definir o tamanho que ela vai ficar. O pândano não tem jeito, é igual um coqueiro. Olha esse aqui. O coqueiro vem, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, gente. Não posso podar. Eu não posso definir a altura dele. Eu tenho que deixar ele crescendo e pronto. Então, pândanos é uma planta muito legal, mas essas características dela podem realmente inviabilizar você colocar na sua casa. No sentido de ter que tomar cuidado com essas plantas espinhosas e depois ela é muito chata quando essas folhas caem. Porque essas folhas caem e elas são de uma fibra que não vira compostagem, não vira adubo. Então ela não se deteriora com o tempo. E para pegar ela, quando ela está seca, o espinho fica seco também. E fica muito duro o espinho, então machuca a mão toda hora. Eu sei que tem pândanos que não tem espinho, né? Então se você quiser um pândanos para sua casa, o seu arquiteto falou, não, coloca um pândanos, fica bonito e etc. Primeiro, vê se o local não é de passagem, se a planta abrir, se não vai ter nenhum problema de você passar perto dessa planta. Segundo, se puder pegar um pândanos que não tem espinho, sua vida vai ser muito facilitada, tá bom? Porque as minhas aqui de casa eu tenho 3 pândanos, tá? Eu adoro essa planta super ornamental, mas aquela que eu plantei ali atrás, aquela ali, vocês estão vendo aí no vídeo, eu tive que podar ela e ela tá bonita ainda para mim, né? O pessoal gosta, acha bonito o caule para fora, as raízes aéreas, etc. Mas dá muito trabalho, principalmente as folhas. Tá? Não sei se eu plantaria de novo, não sei se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje do pândano, se eu colocaria aquela planta naquele local. Poderia talvez pensar um pouquinho mais e ter colocado outro tipo de planta, tá bom? Então fica aí a dica sobre o Pandanus utilitis. Primeiro, analisa se você vai plantar, fica perto de passagem de pessoas ou passagem de carros. Segundo, leve em consideração que essa planta é muito difícil de podar, não aceita poda de jeito nenhum. Terceiro, dá muito trabalho com as folhas. Quando essas folhas caem, elas ficam secas, não viram composto orgânico, nem adianta colocar em compostagem e com esses espinhos fica muito duro de coletar. E por não aceitar poda, você não vai conseguir delimitar o tamanho dela. Então eu acho que ela é uma planta espetacular, linda, sim, para um gramado, para um local longe. Você está numa fazenda, você tem um pândanus lá embaixo, você olha de longe, poxa, lindo, maravilhoso, ela cresce em volta de tudo, não tem nada atrapalhando ela. Para frente de casa, talvez tenha algumas plantas mais legais, né? Agora, se você gostou da planta, acha que ela é o que você quer e etc, e você já levou em consideração isso que eu falei aqui, vai fundo, que é uma planta muito fácil de cuidar, muito ornamental, muito bonita. Tá? Já fui muito em hotel em São Paulo, tem na entrada dos hotéis, né? Você vê aquele pândanus bonito lá, bem cuidado, né? Onde as pessoas sabem cortar as folhas, né? Faz realmente o descasque, vai descascando as folhas do caule, deixa o caule sempre peladinho, bonitinho, etc. Mas eu também já vi pândanos aí em rodovias que ninguém toma conta, ou o cara vai lá e corta a folha, deixa o caule grudado, o caule fica tudo cheio daquelas folhas pela metade. Aí não é bonito. Então pândanos tem que conhecer um pouquinho nesse processo de poda, e aí com certeza, se você está num local que vai deixar ele crescer, ou se você vai conseguir podar de uma maneira que ele vai ficar bacana aí na sua casa, vai fundo. Mas talvez tenha algumas outras opções melhores, com menos tipo de estresse para tudo isso, tá bom? Então se você gostou dessas dicas, desses meus prós e contras aqui do Pandanus utilitis, que é uma planta pouco conhecida no Brasil ainda, deixa seu like no canal e se inscreve se não for inscrito ainda, que com certeza vai ajudar o crescimento e ajudar um pouquinho na difusão de todas as informações. Falei alguma besteira? Você tem pândanos aí na sua casa? Não concordam com o que eu falei? Acha que eu estou falando coisa errada? Não sou especialista, gente, sou engenheiro, pelo amor de Deus. Escreve aí nos comentários, vamos discutir um pouquinho, que com certeza talvez uma pessoa nova que vai entrar no canal, além de ver o nosso vídeo, vai ler um pouquinho dos comentários, vai aprender um pouquinho mais, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela força, tchau!